Olá, como vai? A partir desta data, eu estarei gravando uma palavra por semana para a edificação do nosso povo, ok? O meu assunto de hoje é o poder da oração. Antes que houvessem doutrinas, dogmas, teologias e ritos, já existia a oração. A oração é anterior à religião. Tudo de bom, veja, tudo de bom que acontece no mundo é fruto da oração poderosa. No princípio da raça humana, um homem andava com Deus, um homem amava a presença de Deus. Era Enoque. O que aconteceu? Ele foi arrebatado para estar permanentemente com Deus. Enoque é um tipo da igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. E depois, quando Deus anunciou o dilúvio, Deus encontrou um outro homem que amava a presença dele, que amava orar. Esse homem era Noé. E Deus preservou Noé e a família dele porque eles oravam. Eles estavam em sintonia com o céu. Então veio o dilúvio e eles foram guardados e protegidos. Então eu diria que a oração é a arma mais poderosa que existe no mundo. Você se lembra? Eliseu dominou um exército inteiro pelo poder da oração. Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Isso é incrível. E há muitos exemplos na Bíblia. Moisés, por exemplo, orou e abriu o mar vermelho. Mas outra coisa fantástica para mim é que Josué orou e fez o sol parar. Eu creio que todo o sistema solar parou. Só na eternidade nós vamos entender o que aconteceu. Mas Deus é Deus. E quando alguém está orando, proezas acontecem. Então Pedro estava na cadeia, preso pelas mãos e pelos pés, mas a Bíblia diz que a igreja estava orando. E quando uma igreja toda se reúne para orar, o céu vai se abrir. E foi isso que aconteceu. Deus mandou um anjo ali na prisão que quebrou aquelas cadeias de Pedro. Ele se levantou, saiu da cadeia e no outro dia estava na rua pregando de novo. E Jesus? Jesus orou ao Pai. Por exemplo, ali no Mar da Galileia, e toda aquela movimentação maligna, eu creio, cessou, parou na hora, porque Jesus orou ao Pai. Agora, um outro caso incrível que eu acho é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Um homem apodrecido, um homem que tinha morrido há 4 dias, um homem mal cheiroso, um homem que não tinha mais sangue, tinha um plasma. Então, agora Jesus libera uma palavra de fé. Lázaro, venha para fora. Aquele homem se recompõe. Uma metamorfose incrível penetra aquele corpo e Lázaro sai daquele túmulo recomposto, redivivo e viveu ainda muitos anos. Tudo isso porque Jesus era um homem de oração. Você se lembra que Esther orou e jejuou e livrou o seu povo do extermínio total. Nenhuma, ouça bem, nenhuma outra atividade da vida pode mais do que a oração. E Jesus sabia disso, por isso ele orava de madrugada todos os dias. Jesus orava de madrugada todos os dias. E quando ele abria sua boca, as coisas aconteciam. Jesus não viveu aqui como Deus. Não haveria nenhuma vantagem de vencer o diabo como Deus. Seria como um lambari querer virar um transatlântico. Jesus era homem no sentido cabal da palavra, mas era um homem de oração.
Você veja que é pelo poder da oração que nós recebemos aquela corrente energética do poder de Deus. Lá em Lucas 6,19 está escrito: e todos da multidão queriam tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Por que isso? Porque Jesus passava muito tempo na presença de Deus. Você se lembra de Moisés? Lá em Êxodo 34, verso 29, aqui nós temos o resultado do que acontece quando ficamos a sós com Deus por muito tempo. O que diz a Bíblia ali? A Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia. Havia em Moisés, no corpo dele, uma virtude poderosa e extraordinária. Quando oramos muito, a unção fica impregnada em nós. Você se recorda, Eliseu, profeta, até mesmo depois de morto, ressuscitou um homem cujo corpo foi colocado foi colocado sobre os seus ossos. Então, olha, nossas almas são nutridas com orações, assim como o corpo é nutrido com alimentos. Então, veja, é o poder de Deus que gera essa virtude em nós. A vitamina do céu gera poder. É interessante, poder, Espírito Santo e unção na Bíblia são sinônimos. Agora, outro ponto, o segredo da oração é a oração em secreto. Porque quando nós oramos em secreto, nós nos abrimos, nós derramamos a alma, rasgamos o coração diante de Deus, confessamos todos os nossos pecados, do passado, do presente, até do futuro. E quando nós estamos no meio da multidão, no meio da comunidade, nós não temos coragem de fazer isso. É por isso que as coisas não acontecem, porque pecado acumulado no coração, ele é um obstáculo para que as nossas orações não cheguem aos céus. A Bíblia diz que o céu se torna de bronze e o chão se torna de ferro. Nós oramos e a nossa oração não sobe. Nós plantamos e não colhemos, é algo incrível. Mas uma pessoa que ora, vai ficar impressionada com o que vai acontecer. Você se lembra, por exemplo, de Daniel, lá no capítulo 6, verso 10. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas ele era um homem de oração. E quando ele caiu ali no fundo do poço, lá estava o anjo do Senhor prontamente para livrá-lo. Ora, meus irmãos, não há leão no mundo que pode comer as carnes de um homem que anda na presença de Deus e que ama a oração. Quando o ser humano, ele para de olhar para o céu, ele perde o rumo da vida. Muitos estão perdidos no nosso meio, mesmo dentro da igreja, porque fazem os seus negócios sem consultar a Deus, tomam as suas decisões sem consultar a Deus, acreditam que são PhDs nisso e naquilo, porque estudaram muito e se prepararam. E olha que tudo é pelo processo da oração. Você pode até conseguir alguma coisa, mas você vai perdê-la rapidamente. Mas aquilo que vem de Deus, aquilo que procede de Deus, você não perde nunca, porque é resultado de orações. Outros até oram muito, mas são orações egoístas. Oram simplesmente para ter coisas, como diz o escritor bíblico, para esbanjar em seus prazeres. Mas o que a Bíblia diz? Temos que olhar, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: busque o reino de Deus primeiro. Busque o reino de Deus primeiro. Então tudo aquilo que você deseja, augura, tudo aquilo que você planeja, vai acontecer. Jesus diz: por que vocês estão ansiosos com relação àquilo que vão comer, ou beber, ou vestir, ou morar? Busquem Deus primeiro.
e estas coisas todas vos serão acrescentadas. E a Bíblia diz também lá no Salmo, aos seus amados Deus dá todas essas coisas enquanto eles dormem. E ainda está escrito assim, esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é importante estarmos conectados com o trono de Deus, é importante nós estarmos vinculados à vontade de Deus, porque aquilo que nós desejamos, Deus prontamente nos dará. Deus é Pai, Deus tem prazer de nos abençoar. Eu quero que você guarde isso que eu vou lhe dizer. Filho não mendiga. Os filhos de Deus não têm que mendigar nada de Deus, mas Deus gostaria muito de nos abençoar, não por misericórdia, mas por prazer. Deus gosta muito de abençoar aqueles que amam a sua presença. Outro ponto interessante é não levar uma vida sistemática de oração é pecado. Foi isso que o profeta Samuel disse, está lá no primeiro livro de Samuel 12:33. O profeta disse assim, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Pode conferir, está escrito isso lá. Samuel sabia que falta de oração, vou repetir, Daniel sabia que falta de oração é pecado grave. Hoje, muita gente, até mesmo muitos obreiros, estão procurando coisas novas, novas estratégias para fazer a sua igreja crescer. Ora, meus queridos, quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, como resposta às orações da igreja local. Ok? E, em último lugar, é pela oração que nós ouvimos nitidamente a voz do Senhor. Vou repetir, é pela oração que ouvimos nitidamente a voz do Senhor. É pela oração que nós aprendemos a sintonizar a presença de Deus e também a voz de Deus, porque nós temos um Deus que fala, mas se houver entulho no canal do nosso coração, nós não vamos entender o que Deus está dizendo. Uma vez eu estava orando, era 4:30 da madrugada, e eu estava de joelho e então uma voz masculina disse aqui do lado esquerdo, vá ao governador e diga a ele que o presidente da República, José Sarney, vai convidá-lo para ser ministro da Agricultura. É para ele aceitar. Meus irmãos, olha que situação a minha, isso não é fácil. O homem é um governador e aqui está envolvido a presidência da República, mas eu tinha convicção de que Deus tinha falado ao meu coração. Eu levanto de manhã, vou para a casa do governador Íris Rezende, e lá sentado na mesa, eu disse a ele que Deus me deu aquela revelação. No início ele me disse, mas eu estou muito bem como governador, como que eu vou fazer? Eu disse, é para o senhor aceitar. Aí eu fiquei bravo, o senhor precisa aceitar porque é de Deus. E ele disse, então vamos orar. Falei, vamos orar. E eu orei ali com ele e fui embora. No sábado de manhã, era 6 horas, ele me telefonou e disse, o Sarney me convidou para ser ministro da Agricultura. É incrível, como que o senhor sabia? Ah, meus irmãos, eu respirei fundo e disse, graças a Deus, porque se esse negócio não se cumpre, eu teria que mudar de Goiás. Foi uma situação complicada, mas é muito bom quando você sabe discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes. Um outro exemplo que me marcou foi quando eu estava na divisa da França com a Inglaterra. E o ônibus parou ali, eu estava de ônibus, fazendo esta viagem de ônibus, porque eu queria conhecer aquela região de perto.
E quando o ônibus parou, o guarda da fronteira entrou no ônibus para pegar os passaportes e conferir os passaportes. E eu fui verificar o meu passaporte, eu tinha esquecido o meu passaporte em Portugal. Uau! E agora? Eu abaixei a cabeça e comecei a transpirar. Meus irmãos, foi algo incrível. E eu falei, Deus, me ajude, Pai, tenha misericórdia de mim. Não foi de propósito, eu preciso de que algo aconteça aqui agora. E naquele momento, irmãos, eu ouvi a mesma voz aqui do lado esquerdo, voz masculina, uma voz bem baixinho. Eu estou aqui. Deus me disse assim, eu estou aqui. É lógico que eu fiquei mais calmo, não é? Mas o homem está chegando, examinando os passaportes, e eu de cabeça baixa. Meus irmãos, ele pegou documentação de todo mundo e não me viu. Não me pediu nada. Eu creio, só posso crer desta forma, que fiquei invisível ali naquele momento. Então, graças a Deus, é muito bom nós estarmos vinculados a Deus o tempo todo. E para terminar, eu quero dizer, não faça nada sem orar, mas também não ore sem fazer nada. Na questão do coronavírus, nós devemos orar com fé, crendo, mas também devemos nos proteger, devemos higienizar-nos, devemos ouvir o que estão dizendo as autoridades da área, as autoridades do governo, do Ministério da Saúde. Então, grave isso, por favor. Quando começamos o dia com Deus, todo o restante do dia é abençoado. Quando damos a Deus o primeiro horário do dia, todo o dia será transformado por Deus. Aquilo que é difícil fica fácil, e quando nós não oramos, aquilo que é fácil fica difícil. Então, quanto mais você ora, preste atenção, mais amor você terá por Deus, pelas pessoas, pela família. Quanto mais você ora, mais compaixão você vai ter das almas. Por que uma pessoa não prega? Pessoas estão morrendo do seu lado, na sua repartição, membros da sua família estão se perdendo. Você não prega porque você não ora. É a oração que nos turbina, é a oração que nos encoraja, é a oração que nos dá força. É por isso que a Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus, orai sem cessar. Mantenha-se conectado com o céu. Agora, cuidado com a oração presunçosa, a oração do fariseu, lá de Lucas 18. Eu não sou como os demais homens, pecadores. Eu dou o dízimo de tudo que nasce no quintal da minha casa. Eu não faço isso e nem você. Era uma oração incrível, mas presunçosa, e Deus não ouviu aquele homem. O publicano dizia, eu não tenho coragem de olhar para o céu, e humilhou-se diante de Deus, e quando ele orou, Jesus disse, a esse Deus ouviu. Então é tempo, meus irmãos, de uma tremenda humilhação diante de Deus. É tempo de nós, como um exército poderoso, começarmos um programa sistemático de oração, de humilhação e de arrependimento. Então o céu vai se abrir sobre nós. E algo inusitado, maravilhoso e glorioso vai acontecer. Você se lembra que Jó foi o homem que mais sofreu no mundo, na minha maneira de ver. Ele queria argumentar, Jó, ele queria discutir com os amigos, ele estava mostrando que ele era justo, nada disso adiantou, ele estava ficando cada vez pior, até o dia que ele resolveu orar pelos seus amigos. Quando ele começou a orar pelos seus amigos, diz a Bíblia, Deus mudou a sorte de Jó. Deus o curou e o fez próspero novamente com bênção dobrada. Então vale a pena orar. Tudo se processa pela oração. Decida hoje, você com a sua família,
voltar a realizar o culto doméstico na sua casa, todos de mãos dadas. É a imagem mais linda que eu gosto de ver, a família toda sentada no mesmo banco na igreja, de mãos dadas, orando a Deus. Você pode fazer isso também em casa. Vamos, como ministério, vamos, como igreja brasileira, orar sem cessar, o tempo todo. E então, nós não teremos medo de mais nada. E Deus nos livrará de todo o mal. Que Deus abençoe a todos e que Deus dê a todos uma proteção gloriosa vinda do céu. Em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma coisa que eu gostaria de dizer. É muito importante que todos os nossos membros fiéis continuem ofertando. Agora, aí onde você está, na sua casa, separe a sua oferta. Já separe o seu dízimo como primícias para Deus. Porque quando nós tiramos primeiramente o dízimo do Senhor, a nossa vida é muito abençoada. Não guarde em casa, deposite no banco, use um aplicativo, faça uma transferência ou leve diretamente para a tesouraria da sua igreja. Mas mesmo em casa, vamos continuar a nossa fidelidade, porque as despesas da igreja não diminuíram e não terminam nunca. Precisamos mais do que nunca da fidelidade do povo de Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Amém.